foi feita a leitura devocional? Jeremias 29. Muito bem. Meus amados, eu gostaria de nesta noite meditar com os irmãos acerca de um tema, dentro do tema um lema. Vou ver se vai dar certo esse negócio aqui. Uma mistura de tema com lema. Crescendo em meio à crise e aflição. Crescendo em meio à crise e aflição. Eu daria aqui a isso o nome do tema: crescendo em meio à crise e à aflição. E como lema, o desafio do confinamento. Bem estranha essa palavra. Desafio do confinamento. Não é estranho, né? Do confinamento. Pois bem, vou fazer uma mistura aqui para ver se dá certo nessa noite. Crescendo em meio à crise e aflição, e como lema, o desafio do confinamento. Uma situação limitadora, uma situação que nos limita, pode oferecer à alma a chance de crescer. Uma situação limitadora pode oferecer à alma a chance de crescer. Circunstâncias contrárias podem nos motivar a buscar a força de Deus para crescer por meio disto. Ou simplesmente uma circunstância contrária poderá ser apenas um meio para que nós venhamos passar por ela como se fosse uma coisa comum. Então, uma circunstância contrária, ela pode me motivar a buscar a força de Deus para crescer por meio desta circunstância. O desafio de todo confinamento é aumentar, ao invés de diminuir. É crescer e não decrescer. Quando eu falo de confinamento, deixa eu ver se abre mais a nossa mente. Eu estou falando da situação em que enfrentou Israel quando estava vivendo uma vida de liberdade, e agora Deus permite que seja levado para a Babilônia, para o cativeiro, para ali viver uma vida de confinamento. É isso que nós vamos entender. Confinado a uma situação, tirado dele a liberdade que ele tinha de outrora, e agora não fazia mais o que queria. Por isso, eu estou querendo nessa noite atingir o meu objetivo desta mensagem, que é crescer em meio à crise e à aflição, e aí levando em consideração o desafio do confinamento. Para que eu venha falar algo mais acerca de Israel, quando eu falo de crises, quando eu falo de crescer em meio a uma crise, a uma situação adversa, eu estava meditando e começou a vir ao coração algumas situações, e dentre elas me veio aquele fato tão conhecido de todos nós. Quando eu digo de todos nós, é aqueles que lê Bíblia. Quem não lê Bíblia não sabe nada disso. E eu lamento aquele crente que não gosta de ler Bíblia. Mas vamos lá. A Bíblia vai trazer a história de um diácono, que ele teve uma vida, um diaconato tão aprovado, que na cidade procuraram como diácono, ele estava agora como evangelista, que é o nosso irmão Filipe. Não é isso? O diácono Filipe ou evangelista Filipe. Filipe estava em Samaria, vivendo um avivamento extraordinário. Deus estava abençoando o ministério de Filipe. E aí a Bíblia vai dizer que lá o Senhor estava curando,
o Senhor estava expulsando demônios, muita gente estava dando crédito ao Evangelho, de tal maneira que a notícia chegou a Jerusalém, onde estavam os apóstolos. E aí desceram a Samaria, Pedro e mais um outro apóstolo, e chegando lá, viram o avivamento que Deus estava fazendo por intermédio do ministério de Felipe, aquele diácono. Uma junção, né? Evangelista, diácono, como é que pode esse negócio? É que tem pessoas que ele é um diácono, mas na verdade ele tem um ministério já nas mãos de Deus como pastor. Tem outro que é pastor, mas nem sabe que é pastor. E tem outro que é diácono, nem sabe que foi separado para o diaconato. Nesse caso, Filipe, ele se destacou, porque dentre os 7 diáconos que foram separados na primeira leva, vai destacar Estevão e Filipe. São os dois que se destacam. Os outros não aparecem tanto. É aquele tipo de obreiro que está na casa de Deus e faz as coisas assim fazer, não se destaca. Mas Estevão, ele se destacou, gostava de pregar, conhecer toda a Bíblia, um homem que tinha um poder nas Escrituras. E Filipe, aquele evangelista, ganhador de alma, cheio do Espírito Santo. O que me chama a atenção dentro dessa questão de crescer em meio a uma crise, ou em meio a uma aflição, em meio a um desafio, é que Filipe, quando está em todo este avivamento espiritual, quando está em meio a toda esta situação de glória, de unção, o anjo do Senhor, você vai encontrar lá em Atos capítulo 8, o anjo do Senhor chega a Filipe e manda que ele vá para o deserto, para o caminho de Gaza, que está deserto. Queridos, pessoalmente, vou falar aqui, eu tenho até medo do que eu vou falar agora, porque depois eu posso pagar com a minha língua. Mas pessoalmente, você está dirigindo uma igreja, onde Jesus está abençoando, salvando, curando, um departamento, grupo de percussão, orquestra. Aí de repente o anjo chegar e dizer: olha, eu te quero agora você no deserto. E chegar no deserto não tem nenhum crente. Eu acho que eu vou olhar assim e dizer: esse anjo está desviado. Porque poderia me mandar daqui para outro lugar, mas com maior número, pelo menos com um número semelhante. Mas eu saio do trabalho desse para um trabalho que eu vou arrancar toco novamente. É aqui que entra alguns desafios. E eu disse aqui, como lema, desafio do confinamento, ou aproveitando desta crise, entre aspas, para crescer. De primeira, quem sabe se fosse hoje, dentro da visão que nós temos de crescimento, porque uma pessoa está com uma empresa bem grande, com 10, 20, 30, 50 funcionários, e depois passar para uma empresa pequenininha com 1 ou 2, alguém dizer: ele está acabado, está falido. Porque na nossa visão é sempre aumentar. E é nesse caso, quando ele está de uma igreja avivada, abençoada, onde Deus está abençoando de uma maneira extraordinária, e ir para o deserto, talvez alguém não entendesse muita coisa. Porém, nós vamos entender que Deus tinha um objetivo. Quando o Senhor nos leva, nos coloca em determinados confinamentos, quando Ele nos leva a enfrentar determinadas crises, é porque Ele tem objetivos. E o objetivo de Deus foi um objetivo específico, porque naquele caminho ia passar um oficial, um alto oficial da rainha de Candás, lendo o rolo de Isaías, na linguagem nossa, lendo o livro do profeta Isaías. E a proporção que ele ia lendo o livro do profeta, ele estava no capítulo 53. Se fosse as nossas Bíblias hoje, naquela época não tinha capítulo. Então, lá no rolo de Isaías, no texto de 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, tal, e vai dentro. E aí o Espírito Santo disse a Filipe: corre e ajunta-te a este carro. Bom, já saí de uma igreja abençoada, com tanto crente. Agora ir para o deserto e correr ao lado de uma carruagem. E é claro que naquele deserto as estradas não eram asfaltadas, eram estradas de poeira. Então os cavalos iam fazer uma poeira muito grande. Imagine que a gente lê Bíblia precisa transportar para o momento. Então o camarada andando confortavelmente na sua charrete,
a cavalaria lá puxando a poeira cobrindo, e Filipe correndo ao lado da charrete. Pense na poeira que aquele cara comeu. E muitas vezes nós reclamamos de barriga cheia. É uma prova, a moto que eu tenho, olha o carro que eu tenho, oh, me dê glória a Deus. Olha a prova que eu estou passando, olha a casa que eu estou morando. Vai comer poeira como comeu Filipe, saindo de um lugar onde ele estava abençoado para ir para o deserto, correr atrás de uma carruagem. E aí você vai entender, até a própria Bíblia vai dizer: se te cansas correndo com aqueles que andam a pé, como estarás com aqueles que estão a cavalo? Ora, correr com uma charrete puxada por cavalo, no mínimo 40 quilômetros. E o camarada nesse pique, comendo poeira, no deserto, acho que a língua já sai lá de fora, e daqui a pouco ele grita: estás lendo? Está entendendo o que estás lendo? Aí lá em cima diz: como posso entender se não tem ninguém que me explique? E Filipe correndo, e a carruagem não parou nada, você vai ver pela Bíblia que vai correndo. É aí que diz a Bíblia que ele para e diz: entra aqui. E ele ajunta, ele vai sentado agora na carruagem. Ufa! Já melhorou, tem mano? Graças a Deus. Eu não sei porque tem uns filhos parecidos, misturados com o Frei Damião, que gosta de descer lenha na vida de cachorro. Esse dia estava passando uma reportagem daquela Raquel Sherazade, e aí perguntaram: você é evangélico? Eu disse: sou. Por que os pastores todos ricos? Aí estou em leia. Aí o cara disse: não são os pastores não, os padres. Eu disse: não, mas os padres a gente não veio para rico não. Ele disse: vai lá em Roma, porque todo ouro é levado para lá. Aí cortou na hora. Mas quando começaram a cutucar, e aí eu queria estar naquele programa, para eu dizer o que é que a gente diz de um jogador de futebol analfabeto de pai e mãe, que começa a jogar para ali, daqui a pouco está cheio de dinheiro e de tanta coisa, e ninguém diz nada. O que é que se diz do camarada que começa a cantar, pega uma sanfona, uma viola, alguma coisa assim, desafinado e diz: bota os cabelos para trás, a chueva, né? Desafinado, que só que não é o caso dele, é outros que tem por aí. E faz assim, faz aquela doidice toda e depois está rico depois. Ninguém vê isso. Agora o pastor que toma conta de uma ovelha, que começou tudo nada, que começou comendo poeira, que pega uma pessoa que está lá no mundo, jogado, cheio de carrapicho, de carrapato, traz para a igreja, cuida dele, e depois essa pessoa é uma pessoa de bem, respeitada na sociedade, e Deus está abençoando. E nenhum pastor ele coloca o pé no pescoço das ovelhas para dar o dinheiro. Ele ensina e alguém voluntariamente oferta para a casa de Deus, dá dinheiro na igreja, e aí vem essas situações, porque não conhece a palavra de Deus. Então deixa para lá esse negócio. No caso de Filipe, ele enfrenta essa, que nós diríamos, essa crise, mas Deus tinha um propósito na vida deste moço, que não era somente com ele, é para abençoar a outro, para abençoar justamente aquele oficial que estava naquela situação sem conhecer as Escrituras. E depois que Filipe traduz a palavra, ministra a palavra para ele, ele chega lá no lugar onde tem água, ele diz: o que é que me impede de ser batizado? Nada se impede. Se você crê nisso, eu creio de todo o coração, eu creio no Senhor Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que ele batiza aquele moço, e depois que ele batiza, o Espírito Santo o arrebata para um outro lugar. Como foi esse negócio? Não me procure, não, só quando chegar no céu vou procurar saber de Filipe. Filipe, como foi esse negócio assim, o Espírito Santo te arrebatar para outro canto? De te puxar e de levar para outro canto. Não me procure, não me vem, que eu não vou lhe explicar esse negócio. Eu só sei dizer que Deus, ele trabalha em nossas vidas da maneira como ele quer. Uma hora nós estamos em Samaria, em meio a um grande avivamento, mas de repente Deus pode levar para o caminho de Gaza, onde nem crente tem. Mas ele tem um propósito, porque no caminho de Gaza, que é deserto, vai passar um oficial, vai passar alguém lá que vai precisar ouvir a palavra, e você vai estar no lugar certo, na hora certa, para evangelizar alguém que vai passar. A história vai dizer que este homem, mais tarde, chegou no seu lugar lá, e ele tornou-se um grande ganhador de almas, graças ao trabalho de Filipe na vida deste
nome. Mas se Filipe não estivesse naquele lugar, certamente muitas vidas não teriam sido alcançadas. Você está entendendo o negócio? E mais tarde o próprio Deus, pelo seu Espírito, arrebata Filipe e leva para outro canto. E lá não se diz o que aconteceu, mas certamente Filipe, a Bíblia diz que onde ia passando ele ia evangelizando. Então aqui está, crescer em meio à crise, crescer em meio à aflição, crescer em meio a situações que parecem ser difíceis de nós entendermos. E em meio a este crescimento, às crises, vem o desafio do confinamento. Quando eu falo deste crescimento, me vem aqui uma outra situação que foi o texto lido nesta noite. Nós vamos entender em Jeremias capítulo 29, algo assim, sabe, que a gente já leu, eu já li algumas vezes, mas nunca tinha me parado para ver esse texto de uma maneira assim tão brilhante como está aqui. Você vai observar que Israel estava muito bem, graças a Deus. Algumas situações tinha enfrentado com os reis bons, reis maus que tinha passado, mas agora chega um momento em que Israel é levado cativo para a Babilônia. E estando lá cativo em Babilônia, eles começaram a ficar apreensivos. Meu Deus, estava tão bem na nossa terra, e agora nós estamos aqui neste lugar, presos, sem liberdade, sem ter condições de fazer o que nós queremos. Alguns tinham pego suas armas e colocado nos salgueiros, ou não tinham liberdade de fazer o que gostariam de fazer, estavam lá confinados. E esse confinamento estava levando-os ao sentimento de depressão, de ansiedade, porque eles começavam a pensar: quando é que nós vamos voltar para a nossa terra? Quando é que nós vamos sair desta situação? E alguns historiadores, inclusive a própria Bíblia Pentecostal, vai dizer que possivelmente eles estavam ali já há 2 anos. E em meio a essa situação, eles começaram a lutar entre si, ou seja, lutar consigo mesmo e dizer: por que, Deus? Por que nós estamos enfrentando esta luta? Por que desta crise? Por que desta aflição? É aí que Deus usa o profeta Jeremias, e ele escreve esta carta aos judeus que estavam no cativeiro babilônico. E com esta carta aqui despertou meu coração para uma realidade. Na carta que ele escreve, ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Esta palavra é dirigida a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Vocês estão enfrentando esta crise, vocês estão passando por esta situação, e ao invés de vocês reagirem em meio a esta situação, vocês estão entrando no estado de ansiedade, no estado de depressão. Então o que é que vocês devem fazer? Assim diz o Senhor: edificai casas. Que mais? Gerai habitai-as, plantai pomares e comei o seu fruto. Aí eu comecei a entender aqui o propósito de Deus. Muitas das vezes nós estamos enfrentando uma situação, uma luta, uma aflição, e nós queremos nos acomodar ou deitar no berço esplêndido e dizer: eu estou passando por isso, e agora eu vou ter que curtir a minha aflição em meio a isso que eu estou enfrentando. E aí ele não quer fazer mais nada. Muitas vezes pode ser a aflição do desemprego, outra situação pode ser uma situação de uma enfermidade crônica, ou quem sabe uma outra coisa que nós viemos enfrentar, e nós estamos dizendo: Jesus, o que é que eu faço? Sabe uma coisa? Eu vou parar agora, eu não vou fazer mais nada enquanto Deus não resolver este meu problema. E aqui eu vou entender por esse texto que Israel, os judeus, estavam assim. Enquanto eles estavam lá na Babilônia, eles disseram: nós vamos parar tudo aqui, vamos pegar nossas harpas, colocar nos salgueiros, não vamos fazer mais nada. Só que eles não sabiam que tinha um propósito nisto tudo. Eles tinham sido levados para a Babilônia e eles não iriam voltar de um dia para outro, não. Eles iriam passar lá 70 anos.
E aí o Senhor diz: escreve, Jeremias, escreve para eles. E você vai escrever para eles e vai dizer o seguinte: edifiquem casas, e ao edificar as casas, você vai habitar nessas casas. Obrigado. Você também vai plantar jardins ou plantar pomares, e você vai comer dos frutos desses pomares. Tomem mulheres, gerem filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a casamento aos maridos, para que também gerem filhos e filhas. E nesta situação de confinamento, vocês vão multiplicar ali, e vocês não podem diminuir. Queridos, em toda e qualquer situação contrária que nós venhamos enfrentar, não podemos ficar sentados filosofando com o problema e dizendo: é verdade, todo mundo enfrentou isso, eu estou enfrentando também, e sabe uma coisa, eu não vou fazer mais nada, porque quanto mais eu trabalho, quanto mais eu faço, eu vejo que não tem futuro e que não tem jeito. Aí nesta noite Deus brada aqui dentro e diz: não é assim que se deve fazer. Mesmo em meio à crise que você esteja enfrentando, mesmo em meio a esta aflição, mesmo confinado nesta luta, mas o Senhor diz para mim e para você: edifique casas e habite, plante jardim, coma dos frutos. Se não é casado ainda, toda mulher case e gere filhos. E tem uma coisa: nesta luta, nesta crise, nesta aflição, você tem que multiplicar e você não pode diminuir. Avance, vai adiante, porque o Deus que é contigo, Ele está permitindo esta crise para ensinar a você uma grande lição. Jeremias estava dizendo para eles: se vocês não crescerem, se vocês não casarem, se vocês não se multiplicarem, quando vocês saírem daí e voltarem de novo lá para Jerusalém, vai voltar um número muito pequeno e não vai ter como restaurar Jerusalém. Então multipliquem, cresçam, porque quando vocês saírem daí com mão forte, vai sair um povo poderoso, e quando chegar lá, vai ter jovens, vai ter adolescentes, vai ter homens e mulheres para trabalhar lá na vossa terra, que está esperando por vocês. Mas enquanto isso, faça parte de vocês. Quem está entendendo alguma coisa nessa noite? Em meio a qualquer situação adversa, não é para nós ficarmos confinados, não é para ficar agitado, porque eu sei que tem hora que a gente está passando por uma luta e a gente gosta de ficar assim: meu Deus, e agora? E a gente fica dando murro no ar. Já que não tem alguém para eu dar murro, eu dou murro no ar. Se eu tivesse essa escolha, pô, que coisa! Como crente a gente não pode chamar um palavrão, sabe? Eu tive uma aula lá com o professor, ele disse: a melhor coisa quando a gente está enfrentando uma luta, ou quando leva uma topada, ou quando alguém pisa no nosso dedão, é dizer os 4 palavrão, que aí ele fica bem e ele não adoece. E um dia eu peguei o carro, fui fechar a porta do carro e fechei em cima do meu dedo, porque ele está preto aqui onde ele estava caindo. Aí eu me lembrei do professor: o pastor disse: eu disse palavrão? Não, mas eu disse: ai, 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 glória a Deus. Mas na hora veio o miserável lá para dizer o palavrão. Eu me lembro hora dessa. Mas a gente aprende com a aflição. E a aflição, ela tem uma lição para nos dar. Uma coisa é eu contar histórias, experiências do meu presbítero Ramalho. Cito o nome dele por ele ter uma idade maior do que a minha. Então certamente ele tem uma história maior do que a minha. Uma coisa é contar a história dele. Uma coisa é contar a história de outro, quem sabe tem aqui os 70, 80 anos. Mas uma coisa é contar a minha história. É dizer como foi que eu passei por aquela situação. Então nesta noite o Senhor convida a mim e a você a enfrentar esta crise e você crescer em meio a esta crise. Quando eu falo de crise, amados irmãos, eu estou dizendo que a crise é uma encruzilhada, e nesta encruzilhada uns colocam-se onde uns colocam os pés na estrada da vitória e outros descem a ladeira do fracasso.
Nas crises, a crise revela os verdadeiros heróis. Uns ficam esmagados debaixo da bota do gigante, e outros olham para os horizontes largos por sobre os ombros dos gigantes. Na crise, uns fracassam, outros triunfam. É no ventre da crise que surgem os grandes vencedores. Deixa eu repetir, que eu achei bonito isso aqui. É no ventre das crises que Deus levanta os grandes vencedores. Horácio, ele foi um grande filósofo romano, e Horácio, ele disse o seguinte: a adversidade tem o efeito de despertar talentos, os quais em circunstâncias favoráveis permaneceriam adormecidos. Então a adversidade chega para despertar em mim a força que eu pensava que não tinha. É quando nós estamos em alto mar, que não tem mais jeito de ir para onde gostaria de chegar, que o homem aprende a nadar, porque no mar ou ele nada ou ele morre. O que é que eu vou entender mais com isso? Eu vou entender ainda na vida de um outro personagem. Eu falei aqui de Filipe, o diácono, eu falei de Israel lá no cativeiro, mas a Bíblia vai trazer um outro personagem que ele vai ensinar para mim como é crescer no tempo de crise, como é crescer em meio à aflição, à adversidade. A Bíblia vai trazer a história de um moço por nome de José. E José, ele enfrentou uma crise na sua vida que é conhecida de todos nós. Levado para o Egito sem dever nada, passar por toda aquela situação de humilhação. Quanta humilhação José passou, que nós não sabemos nem o que é isso, de ser vendido como escravo. Você sabe o que é ser vendido como escravo lá no Egito? Alguém aqui não sabe não o que é ir numa feira e comprar um cavalo. Você sabe o que é comprar um cavalo aí na feira? Pega os dentes assim do bicho, joga os dentes assim para ver se os dentes do animal prestam. Não é assim? Porque se não precisa tiver os dentes bons, o animal não presta. Olha os quartos do animal, mexe para lá. Assim fazia com os escravos. Abria os dentes assim, bota os dentes para ver se tu é um escravo bom mesmo. E abria assim, era um animal, era um cavalo que era vendido. Foi isso que enfrentou José. Olha a aflição. E Deus tinha dito para José, tinha mostrado que ele ia sentar numa cadeira onde 11 estrelas iam se curvar, o sol, a lua, onde ele viu também um molho levantar de 11 molhos se curvando diante dele. Deus mostrou ele numa posição que ele está. Mas entre esta realidade, entre o sonho e chegar a esta posição, Deus não mostrou para ele o cativeiro, a cova, a humilhação. Deus não mostrou nada disso. Porque Deus é lindo, Deus é sábio. Deus é didático na sua maneira de agir conosco. É claro, se ele fosse mostrar para José vai passar por isso, ele vai dizer: não, deixa eu pegar meu pai que está muito bom. Passar por isso, quem é aquele? Você está entendendo, está? Mas depois de toda a crise, nós vamos entender que a história de José nos leva a algumas coisas importantes para a nossa vida. A fé não exige explicação. A fé descansa nas promessas. José tinha uma promessa. As crises da vida não podem frustrar os planos de Deus em nós. Nós entendemos na vida de José que as adversidades revelam os verdadeiros vencedores. Muita gente, quando está enfrentando uma adversidade, ele procura uma pista para se jogar debaixo do carro, ele procura uma ponte para se jogar de lá para baixo. Ele está dizendo: eu sou um fracassado. Mas quem tem Deus na vida, no meio da crise, ele chora. Ele dá vontade de parar, dá vontade de desistir, mas chega num culto como hoje, escuta uma palavra dessa, levanta a cabeça e diz: eu vou continuar na minha caminhada. É diferente. Eu vou entender na vida de José que os problemas que enfrentamos são oportunidades para vermos os milagres de Deus em nossa vida. Nós oramos assim, dizemos: Deus, eu quero ser um milagre em tuas mãos. Deus, faz de mim um instrumento em tuas mãos. Aí Deus diz: é isso que você quer? Deus, faça de mim um instrumento. Aí Deus começa a moldar, a forjar este instrumento. Aí a forma dele forjar e fazer o instrumento é a escola da aflição. Na vida de
José, nós vamos entender que as crises são oportunidades para o nosso crescimento em todas as áreas, seja ela espiritual, emocional, financeira, conjugal, ou seja, qualquer outra área. Nas crises o Senhor me ensina que eu tenho condição de crescer. Pastor, pelo amor de Deus, mostra aí como é que a gente cresce em meio à crise, em meio à aflição. Primeira coisa, querido, permaneça fiel ao seu Deus. Aconteça o que acontecer, seja fiel a Deus. É o lema da irmã Rosane: Deus é fiel. Seja fiel ao seu Deus. Valorize a presença de Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu na vida de José. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando José foi levado como escravo, que ele chega no Egito, aí o texto diz: o Senhor era com quem? Em outra palavra, a presença de Deus estava com José. Aconteceu uma situação lá na casa de Potifar. José foi mandado para uma prisão, lá para um calabouço. Quando José chega no calabouço lá, quem sabe meio amedrontado, sem saber o que estava entendendo com ele, chegando lá, e Deus dizendo: já estou aqui, meu filho, esperando. Só estava ali esperando chegar, estava com saudade de você. Mas espera ainda, Deus, aqui. Porque a gente pensa que Deus está no culto, assim como esse, um culto abençoado, numa concentração, mas lá no calabouço, lá dentro de uma prisão. Mas antes de José chegar na prisão, aí Deus já estava esperando por ele. Quem sabe a vida pode assim: pode entrar, meu filho, já estava me aguardando. Eu tenho algo para te ensinar aqui na prisão. Glória a Deus. E é interessante que nessa fidelidade de José a Deus, eu vou entender que eu preciso manter o meu testemunho mesmo em meio à crise. A Bíblia vai dizer claramente que aí viram em José que Deus era com ele. E disseram: já que Deus é com esse menino, vamos fazer o seguinte: olha a chave, está em tuas mãos, tá? O que você fizer aqui está bem feito, porque Deus é com você. Isso é um testemunho na vida de José. Mas tudo isso em meio a quê? Em meio a uma crise. A crise não pode roubar a bênção e a unção de Deus que está sobre as nossas vidas. O mundo há de ver em mim e você, em meio à situação, em meio à tempestade, que há uma coisa diferente. Como é que esse crente, que essa crente consegue enfrentar tudo isso e a gente não vê ele praguejando, não vê ele dizendo palavrão, não consegue? O que é que está acontecendo? É a unção de Deus em nossa vida, mas só Deus sabe o que é que a gente passa por dentro. Tem vontade de dizer umas coisas, mas não pode dizer. Aí a cabeça se agita, a tempestade vem, a pressão sobe, vai lá por 17, e você vai parar da UPA, toma injeção, toma isso, volta para casa. Meu Deus, eu vou morrer. Deus disse: morre não, não morre não. É que eu estou ensinando para você algo de especial. A minha unção está sobre a sua vida. Eu vou entender que em meio a tudo isto, permaneça fiel a Deus, e na fidelidade de José a Deus, José conseguiu fugir das tentações em meio às crises. Porque o diabo, ele sabe que no meio da crise a gente está fraco. Em meio da crise a gente está vontade de correr. Em meio à crise, muitas vezes nós não oramos como deveriam orar. Aí o diabo disse: eu vou pegá-lo agora, porque eu sei que ele está fraco, eu vou derrubá-lo. Mas enquanto pensavam que ia derrubar José, que ia destruir José, aí prepara um prato. Eu sei que esta palavra está falando com alguém nesta noite. Cuidado, meu filho, com a crise que você está passando, porque Satanás vai colocar dentro de você um prato. E diga-se de passagem que o prato não é feio não, viu? O prato é arrumado, o prato é bonito, chama atenção. Não é uma banana não. Vai ser banana não. Você está entendendo o que eu estou falando? Cuidado com o prato que o diabo vai colocar na tua frente, você não já colocou. Assim aconteceu com José, porque a mulher de Potifar não era feia não. E como é que eu sei? A Bíblia vai dar mais ou menos algumas situações que era uma mulher que chamava atenção. Ela começou a dar umas cantadas em José, que não foi daquela primeira vez não que ela chegou e agarrou com José não. Ela veio
vai preparando, você é assim, você é desse jeito, você é gostosão, é bonitão, é cheirosão. Ai, não me deixe na minha cama, porque meu marido sabia frouxo, é você. Aí o camarada, se estiver preparado com isso, ele cai nas garras da mulher de Potifar, como disse o irmão lá em Maceió, essa miserável da Potifar. Cuidado, crente. Cuidado que nesta crise, o diabo sabe que você não está orando como deveria orar. Receba essa mensagem, eu preciso sair daqui pulando e profetizando e botando a mão sobre você não. Mas receba esta mensagem como mensagem de Deus, que Deus te conhece. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus está dizendo para você nesta noite, em meio a esta crise, o diabo está colocando um prato à tua frente, para querer te derrubar, para querer te destruir. Mas fuja das tentações em meio às crises, que é apenas uma prova, é uma luta. Mas saia desta crise dando glória a Deus. Eu vou entender na trajetória de José que ele continuou fazendo a obra de Deus, mesmo diante de seus problemas. Mesmo estando em situação adversa, Deus pode nos usar para ajudar outras pessoas. Porque não é fácil você estar passando por uma prova e ter uma palavra de ânimo para aquele que está precisando de uma palavra, quando você também está precisando. José estava lá na prisão, mas tinha dois oficiais de Faraó que chegaram lá e contaram um sonho para José. Ontem eu sonhei um sonho, eu sonhei isso, sonhei aquilo, e José ouvindo. Aí quando José terminou de ouvir, ele disse: o sonho é assim, assim, assim. Deu uma palavra para eles. Continue fazendo a obra de Deus mesmo diante de seus problemas. Porque tem hora que Deus faz de propósito. É você enfrentando seus problemas e Ele vai colocar alguém com um problema maior do que o seu para você ter uma palavra de ânimo quando você precisa de uma palavra para você. Mas Deus está tratando com os teus problemas e vai te usar para abençoar alguém que está enfrentando algum problema perto de você. Se coloque ao lado de pessoas que podem te promover. Se você quer passar por esta crise, se coloque ao lado de pessoas que podem te promover. José interpretou o sonho do copeiro, interpretou o sonho do padeiro, e disse para um: você vai morrer, e disse para o outro: você vai voltar. Agora tem uma coisa: quando você voltar, lembra de mim, intercede por mim a Faraó. Eu estou entendendo que eu devo procurar pessoas que podem me promover, que podem me ajudar. Ô irmão, a gente está no meio de uma crise e ficar perto de uma pessoa do pé rapado, do miserável das costas ocas, de um espinheiro, fica perto de alguém que pode te ajudar, de alguém que pode estender as mãos para você. Não fique perto de falador não. Porque você está passando por uma prova, está fraco. Fica perto de alguém que tem uma língua que é também dessa igreja. Quando ele morre, o corpo vai no caixãozinho pequenininho e a língua vai no trucador de 18 pneus. Aí eu acho que fica perto de uma pessoa dessa. Fica perto de alguém que sabe que pode dar uma palavra por você. Uma boa amizade pode ser muito útil no tempo de crise. Lembra de mim? Você vai voltar lá, você vai levar o vinho a Faraó. Quando tiver lá, lembra de mim? Não esqueça de mim, não. Agora eu tenho uma palavra para você. Mesmo você chegando perto de alguém, quando o crente está na prova, o melhor amigo que ele tem esquece dele. O copeiro voltou, levou água lá para Faraó, entregou lá e esqueceu. Não levou vinho, né? E esqueceu lá de José. E José continuou mofando lá na prisão. Mas Deus dizendo para José: eu estou com você. Eu estou trabalhando nessa aflição. Você não está só. Aí lá na frente, começou a acontecer algumas coisas. Tenha paciência. Espere o momento de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer novamente. Tenha paciência. Espere o momento de Deus para a sua vida. O seu momento vai chegar. Deus vai criar situações para te tirar desta crise. Deixa eu repetir. Deus vai criar situações para te tirar desta crise. Na vida de José, Deus criou uma situação. Deu um sonho a Faraó.
Vaca gorda comendo vaca magra comendo vaca gorda, espiga magra comendo espiga gorda. Parecia que ele estava, se fosse contar para o psicólogo, ia dizer que ele estava doido. Não é nem bom ter sonho, e nem bom de contar para determinadas pessoas, sabe? Aí Faraó ficou perturbado. Ainda bem que não tinha Freud na época, senão Freud dizia que ele estava alucinado, ele estava doido dentro da vida. Não era doido, era a revelação que Deus estava criando situações para abençoar a vida de José. Aí quando ele está nessa situação, eu vou entender que chega um momento, quando Deus quer nos tirar da crise, Ele usa alguém e faz lembrar de mim e de você. Muitas vezes está na China, na Xuxina, está no São Paulo, no Rio de Janeiro. Acontece uma coisa lá que trava tudo, aí a pessoa vai dizer, rapaz, se fulano de tal tivesse aqui, ele resolvia esse problema. E onde é que esse fulano de tal está? Não, está longe, está lá na Viçosa. Mas se ele tivesse aqui, ele resolvia esse problema. Estão ligados, estão? Quando o Faraó contou o sonho que ninguém pôde interpretar, aí o copeiro disse, dos meus pecados lembro eu. Tem um moço, se ele tiver que ele interpreta, ele vai contar o sonho. Para nos tirar da crise, Deus vai fazer alguém se lembrar de você. Deus tem o momento certo de tirar a mim e a você da cova. Deus tem o momento certo. E este momento está chegando. Glória a Deus. Faraó disse, manda buscar um moço. Glória a Deus. Aí chegaram a José, disse, levanta que Faraó está te chamando. O quê? Faraó está te chamando. Ele trocou de roupa, se barbeou, se ajeitou, está todo desarrumado. Vamos se apresentar perante Faraó. Deus vai tirar a aparência de derrota e vai colocar na tua vida um ponto de vitória. Amém. Essa cara de tristeza, de derrota, essa cara de quem já entregou os pontos, nesta noite o Senhor fala comigo e contigo. Ele vai te tirar desta aparência de derrota e vai te levar ao pódio, ao lugar de vitória. E muitos vão ver que Deus está contigo. Agora deixa eu dizer um negócio mais para você. Mantenha-se humilde diante das oportunidades. Quando a oportunidade de Deus chegar na sua vida, mantenha-se humilde. Faraó diz, eu escutei que você interpreta sonho. É uma oportunidade de ele fazer assim. Aqui só tem eu sou o cara. É uma oportunidade, não tem ninguém para interpretar. Vem sabia? Eu sou tampa. Mas ele parou e ele disse, Faraó, esse negócio não é comigo não. Esse negócio é com Deus. Agora tem uma coisa, Faraó. Deus tem uma palavra de paz para ti, ó Faraó. Ele sabia que Deus usava na interpretação do sonho, mas ele não chegou sendo tampa não. Você está entendendo? Quando chegar a sua oportunidade de ser abençoado, de ser chamado, não vá de sapato alto não, pavão misterioso, todo inchadão, vá não, vá um minutinho, vá pedir misericórdia, e quando chegar no momento certo, com firmeza e humildade, faça o que Deus colocar no seu coração. Deus está aqui nessa noite. Eu sei que tem muita gente que não está entendendo, mas Deus está aqui falando de uma maneira assim prática, cara a cara conosco. Quando você chegar diante de Faraó, José, não se intimide diante das oportunidades. Vai ter alguém gritando, poderosão, vai ter alguém, sabe? Mas quando chegar a sua oportunidade, não se intimide. Primeiro seja humilde, mas depois chegar a sua oportunidade, não se intimide, porque Deus é com você. Talvez você não tenha capacidade, mas escute o que o apóstolo Paulo te diz: a minha capacidade vem do Senhor. É Deus que vai te capacitar.
Faraó diz: poderia achar alguém como este para governar? Um homem que tem o Espírito de Deus? Onde estaria alguém como este? Aleluia, aleluia. Aí José diz assim, antes de Faraó dar esta palavra, José vai dizer assim: ó rei, procure alguém que pode administrar a situação, que vai vir fartura. São 7 anos de tanta bênção, tanta bênção, tanta bênção. O Senhor procure um rei, ou uma pessoa que possa ajudar ao rei. Procure alguém. Aí o pastor Cláudio Duarte vai dizer: procure alguém, meu rei, procure alguém que possa te ajudar nesse momento. Alguém que tenha sabedoria. É bem engraçado a maneira dele falar. Então procure. Glória a Deus. Tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Tome posse. Na hora que chegar o momento de Deus te abençoar, lembre de tudo quanto Deus já falou com você. Lembre de toda a trajetória e não corra não. Tome posse da bênção em nome de Jesus. Você sabe que bênção é? Pode ser uma bênção material, pode ser um emprego, pode ser uma chamada ministerial, pode ser um casamento. Não sei, quem sabe pode ser uma bênção por aí. É a moça que está orando para Jesus mandar um casamento. Aí chega um rapaz bonitão, sabe, dá uma trabalhada assim, dá uma picada de olho assim. Aí ela faz: sangue de Jesus tem poder, meu Deus, tem misericórdia. Não, minha filha, ora a Deus, seja humilde. Dê uma olhada assim, se tem uma moça aqui, se está olhando também para ele, se tiver ele, então sou eu mesmo, Jesus, me ajuda. Me ajuda a agarrar o anjo. Pronto, é verdade, né? Quando aparecer assim a bênção, não foi assim, Cícero? Foi. Isso foi para um congresso lá de escola dominical, quando eu dei uma olhada assim para quando era? Antônio, quando eu dei uma olhada assim, de nada, Antônio olhou de outro, piscou o olho assim, piscou o olho aqui, ele disse: Jesus, a anja chegou, glória a Deus. Então não posso. Não é isso? Aí Deus deu uma olhada lá no computador: Jesus, onde é que está Jesus? Aí ele entrou lá no site de Toritama, aí viu o pastor da igreja, um bocado de filho, uma moça. Aí ele fez: eita, moça bonita. Aí ele fez: ô pastor, essa moça aqui, como é que ele disse? É filho do pastor, e ela é solteira. É mesmo, pastor? É? Aí eu não posso. Você está entendendo como é que é o negócio? Eu comecei a conversar com a Sulamita e mandava uma carta para ela respondia. Ela passava 2 meses para responder. E é uma luta. Na época não tinha telefone, porque hoje vocês é tudo uma bênção. Tudo no WhatsApp, a gente manda uma mensagem, daqui a pouco já está recebendo, já está vendo a cara do outro pelo telefone. Hoje é uma bênção. É 25 anos atrás, irmão, essa conversa minha. Que o telefone era a casa do vizinho. Que eu queria falar com o senhor, telefone para casa da vizinha. E a vizinha dizia: quem é? Dizia: Dona Miséria. Aí ela dizia: eu sou amigo, tem uma tal de dona não sei o que. Tá vendo? Essa miserável, gente. Aí tá bom, eu estou passando, ele vai colocar meu nome. Mas eu não perdi minha bênção, glória a Deus. Você está rindo, não é com você, se você ia chorar, ia lutar. Como advogado, você ia lutar na justiça, por danos morais. Tudo isto é quando chega o momento de nós tomarmos posse das promessas de Deus na nossa vida. Aleluia. Depois de vencida a crise, reconheça que tudo foi o agir de Deus. Tudo foi o agir de Deus. Depois da crise, José está lá casado, e aí nascem 2 filhos. O nome de um era como? Me ajudei. O nome do primeiro era? Não. Manassés. O nome do segundo era? Efraim. Manassés. Efraim. Aleluia. Aqui os dois filhos de José. Crise, dificuldade, correndo de uma mulher miserável que quis pegar e correu e disse: eu vou ser fiel a meu Deus. Estou solteiro, preciso de uma mulher, mas essa miserável não quero não. Quero uma que Deus vai preparar para mim. Deus prepara as cidades. Deus se sabe que não quero filha lá no sacerdote egípcio.
Aí depois Jesus converteu e fez a obra. Mas é uma moça bonita. Aleluia! É, filho. É assim que Deus faz. Você é legal, eu estou falando da Bíblia, você é legal. Nasce 2 meninos. O nome do primeiro, Manassés. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. No outro ano, não sei, no outro ano possivelmente, Azenato e mais a filha José. Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Crescer na terra da aflição. Aleluia. Eu já preguei aqui, mas hoje Deus mandou pregar novamente e dizer para você: esse aqui é o mais novo. Esse aqui é o Efraim. Ele vai nascer depois. O crescimento vem depois. Porque primeiro tem que nascer Manassés. Nem pense Efraim, você vai chegar com Manassés. Primeiro Manassés, depois Efraim. Você está entendendo não? Primeiro tem que esquecer, para depois crescer. Enquanto você não esquecer, você não cresce. Enquanto você não ultrapassar, não superar algumas amarguras, alguns ressentimentos, enquanto você não perdoar aquele que pisou no seu dedão, enquanto você não perdoar aquele que lhe apontou, você não vai crescer. Porque Efraim só vai vir depois que Manassés nasceu. Nasceu Manassés, aí chegou o momento de nascer Efraim. Talvez ninguém esteja entendendo aqui, ou talvez todo mundo esteja entendendo. Mas Deus vai dizer para mim e para você: esqueça as aflições. Não fique remoendo. Ele me paga, ela me paga. Eu pago aqui, eu pago no inferno, mas paga. Se você continuar remoendo, você vai perder a bênção, porque Efraim não vai nascer. Vai ser um impedimento para Efraim nascer. Mas abra seu coração e diante de Deus começa a dizer: eu perdoo. Perdoo quem me feriu, perdoo quem me machucou, perdoo quem me caluniou, perdoo quem me magoou, quem me apontou. Eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo. A cicatriz fica, porque não tem como sair não, fica a cicatriz. Vai ficar na sua história, mas está perdoado. Quando você perdoar, não é feliz, não é sorridente. Glória a Deus. Efraim vai chegar, crescendo na aflição. A tua bênção vai chegar. Luta não é para sempre, aflição não é para sempre, tribulação não é para sempre. Ela vem e passa, mas Efraim vai chegar. Eu profetizo Efraim na tua vida, em nome de Jesus. A bênção de Deus na tua vida. Muito obrigado. Como eu queria que toda a igreja de Viçosa estivesse aqui neste momento. Porque é o ministro de Deus que eu profetizo na tua vida graça para vencer esta aflição. Eu profetizo vitória em meio a esta angústia que você está enfrentando. Aí, meio a tudo isso que você tem passado, a essa história que macula a tua alma, mas nesta noite Deus te autoriza a te dizer: Efraim chegou. Chega crescimento na terra da aflição, chega bênção na terra da aflição. Só quem crê, fica de pé. Fecha os teus olhos. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Há um objetivo em você que está passando pelo que está passando. Há um propósito em você ter sido tirado de Judá para ir para a Babilônia. E há toda uma história que está sendo escrita em meio à aflição em você está passando por tudo quanto está passando hoje. Deus não está alheio no que diz respeito a essa situação. Deus está
por dentro de tudo. E é Ele que está escrevendo a tua história. Aleluia, aleluia. O título do livro dessa história é Crescendo na Terra da Aflição. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu glorifico o teu nome nessa noite. Tenho certeza que esta palavra encontrou guarida. E como disse o profeta Isaías, ela não voltará para ti vazia, mas ela prosperará. Quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que esta palavra vem do teu coração para o nosso coração. Tu tens liberdade de forjar o nosso caráter, de trabalhar no nosso caráter. Tu tens liberdade de operar em nós, ó Deus, e fazer o teu querer. Tudo aquilo que está amarrando, Senhor, da nossa vitória chega em nossas mãos. Eu vou de encontro nesta noite, declaro vitória na vida dos teus filhos. A bênção, a prosperidade, seja material, seja financeira, seja emocional, espiritual, seja o que for. Eu declaro nesta noite, baseado na tua palavra, como teu profeta, a bênção de Deus na vida da tua igreja. Ó Deus, descortina os céus. Aleluia. Os cadeados que estão amarrando a bênção do teu filho, da tua filha, quebra os cadeados deste momento, em nome de Jesus. Quebra o cadeado, arrebenta com tudo que está fechando essa porta. E declare vitória, 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 vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo gera na tua alma nesta noite, não é no teu ventre, é na tua alma. O Espírito Santo gera, é crescimento na terra da aflição. Leva-nos em paz. Dá-nos uma semana de bênção em tua presença. Amanhã desperta nos teus filhos o desejo de uma vez mais estar aqui no culto, te adorando e ouvindo a tua voz. Tudo te oramos e por tudo te agradecemos. Em nome de Jesus. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu sofrer, te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos dizem. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.